Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aqui do nosso canal Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e começamos com uma imagem muito impactante. Estamos em um local muito impactante, estamos na Normandia, interior da França, lugar, todo mundo sabe, relacionado com a Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu o desembarque das tropas aliadas no final, dando início ao fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 6 de junho de 1944. E estamos em um cemitério, só que esse cemitério, ele é um cemitério realmente diferente, impactante. Nós estamos num cemitério alemão. Olha, eu não conhecia, estou aqui pela primeira vez e estou impactado porque não imaginava que existisse aqui na região um cemitério com mais de, prestem atenção, mais de 20 mil túmulos, mais de 20 mil alemães que foram enterrados aqui, que estão aqui desde a Segunda Guerra Mundial. Impressionante, o lugar é impactante, como eu disse, o dia está muito bonito, então isso suaviza um pouco, né? Um momento que é quase que, de certa forma, até constrangedor, né? A gente está num local onde tantos homens, jovens, né, estão sepultados e que estiveram, infelizmente, no lado errado da guerra, né? No lado errado da guerra. É a única coisa que a gente pode dizer, né? E vocês estão vendo cruzes, as cruzes espalhadas pelo cemitério, muitas cruzes escuras, né? A gente não vê nenhuma homenagem a esses soldados, não. É um ambiente realmente muito austero, um ambiente muito sombrio, né? Vou mostrar para vocês aqui algumas plaquinhas, olha só, com nome, olha aí, o nome em alemão, um exemplo, né? A data de nascimento, nasceu 18 de março de 22 e falecimento 30 de julho de 44, né? Aqui um outro, ó. Aqui já está especificando que era um soldado, olha aí, um soldado alemão que nasceu em 1914 e faleceu em 44, 30 anos. Muitos jovens, né? Claro, a grande maioria jovens, inclusive até alguns muito jovens, quase adolescentes, crianças. Olha esse daqui, de 1915, que foi o nascimento, a 1944. Claro que praticamente todos, né, foram falecidos no ano da Segunda Guerra, né, de 44, na época da invasão, no dia 6 de junho, dia D, que aconteceu em 1944. Então, realmente, o lugar é impressionante. Esse local, ele começou a reunir corpos de alemães que vieram de todos esses lugares da região, foram reunidos esses corpos para serem enterrados aqui. No início do cemitério, esses corpos dividiam também espaço com os corpos dos americanos e dos aliados, que depois foram retirados daqui e foram alguns levados para os Estados Unidos ou para outros cemitérios aqui. Vocês sabem que nós estamos bem próximo, inclusive, do cemitério de Omaha Beach, né, o cemitério americano. Então, onde tem lá quase 10 mil corpos dos soldados americanos
território americano em solo francês, né? Mas aqui, imaginem, tem mais de 21.200 alemães estão enterrados aqui, né? Então, impressionante, é um local que marca a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, não tem a menor dúvida, né? E é necessário ter muita sensibilidade em saber como visitar um lugar como esse, né? Porque nós realmente estamos diante de pessoas que morreram na guerra e que, repito, estavam do lado errado da guerra, né? Então, não pode ser compreendido como uma homenagem. E o local não pode parecer uma homenagem aos mortos que estão aqui. E olha só, são inúmeras plaquinhas. Alguns, inclusive, têm mais de uma pessoa. Aqui parece que são 2, inclusive, ó. Existem também, inclusive ali no meio, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu já ir me aproximando lá. Ali no meio tem uma grande cruz. E ali é também um grande túmulo que era uma vala comum. Ali no meio foram enterradas. Aqui alguém colocou uma vela aqui, ó. Foram enterradas dezenas de pessoas, ou não sei quantas, mas muitas, né? De muitos soldados desconhecidos, pessoas que não foram identificadas, né? Então, alguns túmulos aqui também no chão. A gente, se eu encontrar aqui, eu mostro para vocês que a plaquinha mostra simplesmente um soldado desconhecido, né? Então é impressionante, as imagens são realmente, o lugar, ele é um lugar mais pesado mesmo, né? Eu não tenho outra palavra, né? Assim, a história que está por trás aqui desse cemitério, ela traz esse peso, né? Torna o lugar mais sombrio, né? Por si só. Mesmo em um dia lindo como esse, ó. Então aqui temos algumas placas, olha. Tem alguns soldados também com nome reconhecido aqui. Mas vamos subir. Aqui no alto, olha. O nome da cidade, Lacambe, é o nome do local onde nós estamos agora. Vamos lá. Então aqui no alto a gente tem até uma vista interessante de toda a área do cemitério. Olha só. É realmente uma descoberta
recente que fizemos. Não sabia da existência desse cemitério. Nós já visitamos os cemitérios americanos, né? Tem mais de um. Tem cemitério inglês, canadense, mas o alemão é a primeira vez. Então aqui, essa escultura aqui, olha, de uma imensa cruz. E é tudo, os monumentos que tem, no caso dessa cruz, são monumentos escuros, né? Não tem bandeira, né? Uma boa observação, porque normalmente nos cemitérios tem sempre uma bandeira erguida, né? Cemitério americano, a bandeira dos Estados Unidos, cemitério inglês com a bandeira da Inglaterra, mas aqui você não tem a bandeira alemã. Impressionante. Muito bem, continuando aqui, olha só, algumas lápides são inclusive maiores. Essas indicam 3 pessoas em cada túmulo, ó. Essas são 3 pessoas. Aqui também tem 3 pessoas. Eu acho que é importante sempre a gente lembrar, não é assim? É um local que não exalta, não glorifica, não homenageia, não é? É um local que simboliza, sobretudo, o aspecto da derrota na guerra, né? O que a guerra causou em ambos os lados, né? Tanto do lado dos próprios franceses, dos aliados, né? Que tivemos também muitas baixas, muitas mortes, essas sim sempre lembradas, homenageadas, não é? E também o lado inimigo, o lado errado, não é? Com muitas mortes, perdas de pessoas que muitas vezes também nem gostariam de estar nessa guerra também. Claro, tem histórias, né? De todos os tipos, né? Mas que foram como se diz, a história foi conduzindo para isso e, infelizmente, né, gerou esse resultado aqui dramático, não é? Que nunca deve ser esquecido, no sentido de que nós estamos vivendo hoje num mundo que está acontecendo a guerra. Infelizmente, a guerra aí batendo na porta mais uma vez. E uma grande guerra batendo na porta, né? Querendo arrombar essa porta que foi fechada há 80 anos e que a gente não pode deixar essa porta ser reaberta. A gente não pode, de hipótese nenhuma. A humanidade não precisa de mais lugares como esse. Não é verdade? A humanidade não precisa, nós não precisamos de lugares onde milhares de pessoas estejam enterradas porque morreram numa outra guerra que está para acontecer. Então, por favor, né, que sirva também sempre como uma reflexão, não é? É isso. E agora eu quero mostrar para vocês que ali próximo da entrada tem o Jardim da Paz, Le Jardin de la Paix, o Jardim da Paz, que foram plantadas 1000 árvores aqui neste cemitério,
como símbolo justamente de que a paz deve prevalecer no mundo, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Muita gente acaba passando por aqui e não percebe essas árvores que foram plantadas. Eu quero ver lá as plaquinhas de quando foram plantadas. Vamos lá então e vamos ver esse outro lado um pouco mais que mostra um aspecto mais da esperança, né, e da paz para o mundo. Vamos lá. Aqui uma curiosidade, um túmulo que, bom, tem 2 soldados aqui também, né? O soldado que está ali em segundo, ele faleceu exatamente no dia D, 6 de junho de 44, né? O outro que está acima foi no dia 11 de junho de 44. Esse do dia 6 de junho, Leopold Simmel, nasceu no dia 12 de novembro de 2012. Faleceu então com 32 anos, né? Então são algumas... Bom, é uma curiosidade que, claro, vão ter muitos aqui falecidos do dia 6 de junho, que foi o momento crítico da guerra, né? O dia do desembarque, o dia que realmente teve muitas baixas, né? Tanto dos aliados, claro, quanto dos alemães. Agora sim, vou lá mostrar para vocês as árvores. Vamos lá. Muito bem, agora nós vamos então mostrar para vocês Le Jardin de la Paix, o Jardim da Paz. E aqui uma frase interessante: Les tombes de guerre sont les grands prédicateurs de la paix. Então, os túmulos da guerra são os grandes pregadores da paz. Uma frase aí para você refletir, de Albert Schweitzer, né? Schweitzer, que viveu de 1875 a 1965. E realmente eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer, no sentido de que é o que eu acabei de falar ali, perto mesmo dos túmulos, né? Que sirvam de memória para que não aconteça mais a guerra, que se estabeleça a paz. Então esses lugares, eles devem ser respeitados nesse sentido, né? Que seja simbolizada a pregação da paz. Muito interessante. E aqui vocês estão vendo esse jardim que foram plantadas em torno do cemitério 1000 árvores, carvalhos, que simbolizam também, né, a reconciliação, a paz, o crescimento depois da destruição, depois da guerra, né? E todas essas árvores foram doadas, não foi o Estado que plantou essas árvores aqui, não. Isso aqui foi financiado e doado no caso, a maioria aqui foram pelos próprios parentes dos soldados, então parentes civis dos soldados alemães, por muitos também franceses, estrangeiros, né? E a gente observa aqui as plaquinhas e a data. Olha só, tem o nome do doador e a data que ela foi plantada. Essa daqui foi dia 3 de novembro de 1996, né? E cada uma tem a sua plaquinha. Começaram a plantar essas árvores a partir da década de
a partir da década de 60, né? Então estão aí mais de 1000 árvores, 1000 no total, 1000, né? Acho que é o número redondo que foram plantadas aqui. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo no sentido mais literal de um registro, né, de um local impactante, carregadíssimo de história, né? E uma história realmente muito impactante, muito emocionante, que relaciona a história da Segunda Guerra Mundial. Então, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.